No AgroAmazônia de hoje, você vai conhecer os municípios que se destacam na lavoura de milho no Pará. Nossa equipe viajou pelas regiões da Amazônia Paraense, onde a produção de grãos é desenvolvida de maneira sustentável. E você vai ver também uma entrevista exclusiva com o secretário de Meio Ambiente de Paragominas, Roberto Gambim. Ele vai falar da adequação do município às leis ambientais, de crédito rural e de legalização fundiária para quem vive no campo. Já estamos no ar. Originário das Américas, o milho é um cereal composto basicamente de fibras, vitaminas, minerais, óleo, açúcar, gordura e celulose. Devido aos seus diversos usos, o milho tem grande contribuição no cenário econômico e movimenta as indústrias que transformam o cereal em alimentação. 70% da produção mundial de milho são destinados à alimentação animal. O milho hoje dá para utilizar ele na nutrição humana, na nutrição animal, na parte de cosmético, na parte de bioenergia, na parte de combustível. Então tem uma infinidade de utilidade do milho. O milho também está entre os alimentos básicos mais consumidos no mundo, ingrediente muito importante para a alimentação humana. Meu avô viveu 99 anos e ele praticamente só comia polenta, entendeu? E era um homem que nunca tomou remédio, não precisou tomar injeção, os outros tinham malária, ele não tinha. Era um comedor de polenta, era como diz o italiano, é um polentone. Tá? Meu avô viveu 99 anos. Com o início das grandes navegações e a colonização da América em 1500, a cultura do milho se espalhou pelo mundo. Hoje, o milho é cultivado e consumido em todos os continentes. A produção mundial de milho e soja é estimada hoje em 1,163 bilhões de toneladas. O estoque mundial de milho projetado em 2022 é de 339,6 milhões de toneladas. Os Estados Unidos é o país que aparece como o maior produtor mundial de milho. A estimativa de produção em 2022 é de 406,2 milhões de toneladas. Depois vem a China, que deverá manter o volume praticamente estável, com 269 milhões de toneladas. O Brasil se destaca como o terceiro maior produtor mundial, com mais de 110 milhões de toneladas. E a estimativa até em 2030 é de 200 milhões de toneladas. O Pará possui uma área com mais de 320 mil hectares de milho plantado, um rendimento médio de 130 a 140 sacas por hectare. A produtividade depende muito do manejo que é optado pelo produtor. Então, nós temos lavouras aqui no município de Paragominas atingindo até 170, 180 sacas por hectare, ou seja, 9 mil quilos, 10 mil quilos, acima de 10 mil quilos de milho por hectare. E também temos lavouras atingindo apenas 5, 6 mil quilos. Então muito depende da tecnologia implantada e dos tratos culturais aplicados nessa cultura. A nova safra de milho e soja deve gerar faturamento de quase 27 bilhões de reais ao Estado. A projeção da safra de milho em 2022 deve alcançar a soma de 367,5 mil toneladas. O Pará hoje já se destaca no cenário nacional e a tendência nossa é aumentar a produção de milho, tá? Para poder a gente potencializar isso. O milho é muito importante na produção de proteínas, seja lá frango, seja boi, seja suíno, seja o peixe. Então a gente tem uma condição muito de aumentar a produção de proteína através do plantio de milho. Santana do Araguaia, Santarém, Paragominas, Dom Eliseu e Santa Maria das Barreiras estão entre os maiores produtores de grãos do estado. Estamos no município de Paragominas, nordeste do Pará, região que se tornou referência do agronegócio no Brasil.
Dos grãos plantados aqui, a soja é o principal, ocupa a maior parcela de área plantada, mas o milho também está entre os cereais mais cultivados. As paisagens exuberantes revelam que a natureza foi bem generosa com essa parte do Pará. Rios perenes, lagos, nascentes e igarapés são mantidos estáveis. Uma riqueza hídrica que, além de garantir o abastecimento de água potável de uma cidade com mais de 120 mil habitantes, também é suficiente para irrigar imensas lavouras de grãos e assegurar alimentos à população. O nosso corpo é constituído de 70% de água. A agricultura, ela não se mantém se não tiver água. E a vida em si. Nós temos uma bacia hidrográfica bastante significativa, muito boa. Nós temos rios, Rio Capim, o Rio Gurupi, que estão dentro da nossa geografia. Isso é importante a gente manter, é importante a gente estar consciente, a palavra é essa, consciência de que preservar para um futuro, né, para nossas gerações futuras, certo? Porque isso é vida. As grandes lavouras de soja e milho, às margens da BR-010, conhecida como Belém-Brasília, revelam que o empreendedorismo, a sustentabilidade e a produtividade são os motores que impulsionam a economia do município. Investimentos em tecnologia e em novas técnicas de plantio proporcionam grandes negócios e lucros para quem vive do campo. O milho já é cultivado em quase todas as regiões do Pará. É um produto que oferece oportunidades de emprego e abertura de novas frentes de negócios. Em Paragominas, o milho é plantado em grande e em pequenas propriedades. Paragominas é um grande produtor de grãos, que tem a soja como carro-chefe na safra normal e o milho na safrinha como carro-chefe. O plantio na nossa região vem aumentando ano após ano, aliando produtividade com sustentabilidade, proteção do meio ambiente, todo esse cuidado que o nosso produtor tem. A safrinha, cultivada entre os meses de março e abril, tem participação importante de agricultores familiares. A agricultura familiar é quase 60% no município, entendeu? Produz várias, inclusive eu não produzo, mas eu tenho amigos aqui que produzem inclusive a piscicultura também. A produção do milho aqui é excelente, entendeu? Eu já estou plantando pela quinta vez aqui onde nós estamos filmando e ela dá a média, entendeu? De 60 sacos por hectare, que eu faço manual, eu faço agricultura manual, não é mecanizado. Os irmãos Bombana são os pioneiros no cultivo do milho em Paragominas. Eles lembram como era difícil trabalhar na lavoura quando não haviam os recursos e a tecnologia atuais. Na época era difícil, que não tinha maquinário mecanizada e foi meio no braço. E a gente cada ano foi aumentando e até hoje estamos plantando. Hoje começamos com 20 hectares, hoje a gente está aí aproximadamente 3 mil hectares de lavoura já e chegou a tecnologia e graças a Deus temos aí. A 35 quilômetros da sede do município, encontramos o produtor Gilberto Maranchim, aplicando a biologia na lavoura do milho. Aqui, o cultivo do grão é trabalhado por meio de um método conhecido como rede alimentar do solo. Os resíduos vegetais oriundos das atividades agropecuárias da fazenda são misturados e expostos ao tempo. Logo, se transformam no ingrediente ideal para impulsionar o desenvolvimento das plantas. Esse aqui é um processo de compostagem, ele tem uma metodologia um pouco diferente do que a gente conhece como composto, embora nada mais seja do que transformar o material orgânico em humus, né? Então a gente pode até mostrar depois o material terminado. Então a gente tem uma composição de
de ingredientes aqui, no caso, material mais lenhoso, madeira, folha de árvore e tal, casca de arroz. A gente também colocou alguns fungos e a gente vai buscar também a biologia, o micro-organismo da mata, porque o objetivo principal aqui é a gente cultivar esse micro-organismo que a gente trouxe da mata no composto e depois transformar esse composto aqui em líquido e aplicar na lavoura. Integrante de um grupo associado que se dedica ao desenvolvimento da agricultura sustentável, o produtor Gilberto diz que está introduzindo em sua propriedade um modelo de produção economicamente sustentável e ambientalmente responsável. A qualidade biológica, mineral, física do solo e das plantas estão em primeiro plano. A experiência é nova no Pará, mas já apresenta benefícios surpreendentes aos produtores. Nós estamos numa lavoura de plantio de milho de segunda safra, né? Um cultivo de milho safrinha, um plantio que veio após o nosso cultivo da soja, então um plantio de início de março. A gente trabalha todos no método de agricultura sustentável, onde a gente produz os nossos micro-organismos e traz para o campo, desde o plantio até a condução da nossa lavoura. A gente faz as aplicações com o objetivo de reduzir as aplicações de químico e poder trazer um alimento mais saudável às pessoas da nossa população em geral. Não saia daí, porque no próximo bloco você vai ver a importância do... Em Paragominas, o cooperativismo se destaca por sua participação no desenvolvimento do setor produtivo da região. Você vai ver como funciona essa forma de negócio que elimina intermediários e garante maior remuneração aos produtores. Veja. Em Paragominas, o cooperativismo tem participação efetiva no estímulo da produção. A cooperativa, né, já está dizendo o nome, cooperativa, são pessoas que se unem, né, quando tem algo que precisa melhorar na região, né. E a gente vem de uma região tradicional do cooperativismo, que é o Rio Grande do Sul, né, Paraná e Santa Catarina, e já vem com aquela educação. A gente nasce no Sul com a educação cooperativista. Tudo lá é cooperativa. Supermercado é cooperativa, posto de combustível é cooperativa, né, a unidade de recebimento de grão é cooperativa. Tudo é cooperativa. A gente vem para o norte, aqui eu já vim com aquela cultura cooperativista, e achei, sim, muita dificuldade no início, porque as pessoas não tinham aquela cultura cooperativista. Aqui no Pará tinha cooperativa, mas era cooperativa de transporte, né, e de grãos não. E quando começou aqui, a gente viu assim que eu prestava consultoria, e a gente via assim que precisava algo mais. Porque eu sempre falo assim, hoje as grandes cervejarias estão se unindo, as grandes empresas de fast food estão se unindo, e nós produtores sempre isolados, né, achando cada um na sua propriedade, sabendo produzir dentro da propriedade, né. Então antes a gente falava assim, aquele tripé, precisava produzir bem, comprar bem e vender bem. Estava perfeito. Eu já acho que não, a gente tem que comprar bem, produzir bem, vender bem e agregar valor bem ao seu produto. A Coopernorte foi fundada em 2011. Hoje, com 92 associados, dispõe de estrutura moderna que fortalece ainda mais a cadeia produtiva de grãos na região. Agressões ao meio ambiente, legalização, reconhecimento de terras e crédito rural continuam sendo os entraves para o desenvolvimento do setor produtivo do Pará. E para falar destes problemas que persistem e atormentam a vida de quem vive no campo, o nosso convidado de hoje é o secretário de Meio Ambiente de Paragominas, Roberto Gambim. Olá, Roberto. Olá, Reginaldo, tudo bem? É uma grande satisfação participar do programa Agroamazônia, o programa mais importante aqui do Norte, onde vem divulgar para toda a região, para todo o estado e para todo o país o agronegócio que se desenvolve aqui no estado do Pará. Roberto, Paragominas, que foi sinônimo de ilegalidade e agressão ao meio ambiente, hoje se tornou referência do agronegócio no Brasil.
Como isso aconteceu? Em épocas passadas, Paragominas Econômica, que era baseado na atividade madeireira e na atividade de carvoaria. Então isso causava uma grande agressão ao meio ambiente. E a sociedade chegou no momento em que teve a conscientização necessária, juntamente com os órgãos responsáveis, os órgãos públicos do Ministério Público, da Defensoria Pública, da sociedade como um todo, se reuniram e resolveram mudar essa matriz econômica de Paragominas. Partindo então para essa atividade que era considerada agressiva ao meio ambiente, para a atividade do agronegócio. Foi feito um pacto entre a sociedade e entre esses órgãos representativos, aonde mudou-se a matriz econômica do nosso município e hoje nós temos aqui em franca expansão o agronegócio, que para a região e para o estado do Pará, Paragominas representa um expoente. E ele sempre foi um município em que tomou as iniciativas para buscar novos desenvolvimentos, novos programas para desenvolvimento. E o agronegócio é um deles. E isso hoje nós temos aqui em franca expansão e desponte no estado do Pará e também para o Brasil. Muito bom. E quais os desafios hoje do produtor rural da região? Nós temos aqui grandes desafios na região e um deles é principalmente a questão fundiária, a legalização fundiária. O nosso produtor rural, embora nós temos aqui em franca expansão o agronegócio, nós enfrentamos um grande problema que é a burocratização na hora de conseguir a legalização das áreas de terra. Sem essa legalização, o que é que ocorre? Dificulta o acesso ao crédito, né? E também dificulta a liberação de novas áreas para expandir ainda mais o nosso agronegócio. E isso não é só para o nosso pequeno, para o nosso médio e para o nosso grande agricultor. É também problema seríssimo para o nosso pequeno agricultor, que ele sim é que precisa de linhas de créditos específicas para que nós possamos desenvolver ainda mais o nosso município e a nossa região. Porque a nossa região também ela é basicamente na questão do agronegócio, da agricultura e da pecuária. E nós temos, além aqui em Paragominas, dos grandes produtores e dos médios produtores, nós temos também os pequenos produtores. E eles é que necessitam ainda mais dessa legalização fundiária para que eles possam ter acesso ao crédito e assim conseguir também se desenvolver e conseguir uma produção ainda maior e um desenvolvimento ainda maior para o nosso município e para a nossa região. E nesse caso do crédito rural, quais os caminhos que o produtor deve tomar? Olha, a questão é procurar algumas empresas de consultorias especializadas para justamente que elas venham até os órgãos responsáveis para a legalização fundiária, ou seja, a nível de estado é o ITERPA e a nível federal é o INCRA, né, para que eles consigam essa legalização e que assim busquem a documentação necessária para que eles possam ter acesso a essa linha de crédito. Sempre, obviamente, respeitando a questão ambiental também, que se faz um conjunto, a legalização fundiária e a questão ambiental, né? Deve caminhar lado a lado. Não adianta a gente ter uma legalização fundiária e a gente acabar agredindo o meio ambiente. Hoje nós temos no município o programa Desenvolverdes, onde justamente há a consonância entre a produção, a pecuária e a agricultura em consonância com o meio ambiente, respeitando, obviamente, as leis que regem hoje a nossa legislação de meio ambiente e também de agricultura. Roberto, obrigado pela sua participação no AgroAmazônia. Com grande satisfação, eu agradeço muito a participação neste programa, né? Já falamos que é um dos programas que mais tem audiência, que mais traz a realidade do agronegócio para o nosso estado, para a nossa região e para o nosso Brasil também. Estamos sempre à disposição para poder contribuir naquilo que nós temos de bom para que esse programa se torne cada vez mais expandido e que a população realmente tenha conhecimento daquilo que se faz aqui em Paragominas e região no agronegócio e no meio ambiente. Obrigado. E no próximo bloco você vai ver a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento econômico do Pará. Já já eu volto. No plantio do milho, é importante acesso a novas tecnologias e orientações técnicas que assegurem maior produtividade e custos menores, elevando a renda do trabalhador e garantindo alimentação à população. Acompanhe.
Para obter sucesso com o cultivo do milho, são necessários certos cuidados. Começa pela escolha do terreno e o preparo do solo para o plantio das sementes, que devem ser preferencialmente selecionadas. É importante observar o clima e a declividade da área, que deve ser aradada com os implementos adequados. É necessário manter a cobertura morta e seguir orientações técnicas. Para o plantio de 1 hectare de milho, são necessários, em média, 20 kg de sementes, que devem ser tratadas contra insetos e micro-organismos causadores de doenças. O espaçamento entre as plantas varia de 50 centímetros a 1 metro de distância entre linhas e de 20 a 35 centímetros entre as plantas, deixando-se 1 ou 2 plantas por cova após o desbaste. A semeadura pode ser manual ou mecanizada. O milho exige bastante nutrientes para se desenvolver. A correção com calcário e adubação dependem da análise do solo e das condições econômicas do produtor. A calagem deve ser feita de 30 a 60 dias antes do plantio. A adubação com nitrogênio, fósforo e potássio é feita na hora do plantio e 25 a 30 dias após o plantio. Recomenda-se o uso de cultivares híbridos e variedades de alta produtividade conforme a orientação técnica. Nós temos que conservar o solo. Nosso patrimônio maior é o solo. Como conservar o solo? Se a gente está plantando e extraindo. Nós colocamos fertilizantes, fazemos o controle biológico. E quando plantamos o milho, já semeamos o capim. Que quando o milho seca para colher, o capim fica formado e protege o solo contra a insolação, os ventos, a erosão. Nós protegemos o solo e fazemos massa orgânica que o gado vem, se alimenta, já deixa os resíduos, as fezes, a urina, que já é fertilizante já processado. Os tratos culturais incluem a capina, o debate, a montoa, que consiste em juntar terra ao pé da planta. O milho pode ser consumido assado, cozido, como pipoca, mingau, bolo, sorvete ou como ingrediente de biscoitos, pães, geleias, maionese, cerveja e até combustível renovável. No Brasil, a farinha de milho é enriquecida com ácido fólico por orientação do Ministério da Saúde para prevenir anemias e doenças que provocam paralisia. Pesquisas realizadas na Espanha demonstraram que o consumo do milho adia o envelhecimento por causa das suas propriedades antioxidantes que retardam a degeneração dos neurônios. O milho também ajuda a prevenir doenças do coração. Mas o uso industrial do milho não se restringe à indústria alimentícia. Ele é um componente importante na fabricação de produtos farmacêuticos, como os antibióticos, e é usado também em processos industriais para a composição do amido, azeite, proteínas, bebidas alcoólicas, corantes de alimentos e até no etanol, que é usado como combustível. E assim encerramos o Agroamazônia de hoje. Inscreva-se no nosso canal e assista este ou outros programas. E na semana que vem tem mais. Até lá!